Tá. Boa noite, pessoal. Então, como eu falei, hoje é a primeira aula, né? Aula 1 de Geometria Analítica. Aula 1, Geometria Analítica L1, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre vetores, ok? Vamos iniciar essa primeira aula de vetores. Falar um pouquinho de introdução, dar alguns exemplos e etc. Então, vamos lá, vetores. Vetores. Isso daqui eu vou disponibilizar para vocês depois, tá bom? Essas notazinhas que eu vou fazer aqui, tá? Então, vamos lá. Neste capítulo, estudaremos conceitos e regras do cálculo vetorial, visando sua utilização na geometria analítica. Tá? Ok? Então, vamos falar um pouquinho do que seria isso e vamos começar com uma introdução sobre vetores, tá? Vou chamar isso aqui seção 1.1, 1.1, introdução. Hoje a aula vai ser mais calma, mas conforme for andando, a gente vai fazer as coisas mais rápido, porque vocês vão ter a disponibilidade de depois ficar estudando isso só, tá? Beleza. Então, consideremos dois pontos. Consideremos dois pontos, A e B, tá? Um segmento orientado AB, tá? Vou chamar isso assim, segmento orientado AB, é um segmento de reta, determinado por esses pontos, considerados numa certa ordem. Considerados numa certa ordem. O ponto A eu vou chamar de origem, tá? O ponto A chama-se origem, ou ponto inicial. Tá? Origem ou ponto inicial, certo? E o ponto B, eu vou chamar de extremidade ou ponto final. Tá? Ponto B, extremidade ou ponto final. Ponto final. Então, uma figurinha bem, talvez bobinha, acho que todo mundo conhece. Pega aqui o ponto A, aqui o ponto B, e aí eu tenho o segmento AB. Tá? Então, isso daí é o que a gente vai falar de segmento orientado. Então, vai ter um ponto de partida e um ponto de chegada. Ok? Isso é o que a gente chama de segmentos orientados. Então, eu vou agora dar propriedades. Suponha dois segmentos orientados. Quando é que eles são coincidentes? Tá? Quando é que eles são opostos? Qual o comprimento deles? Então, agora vamos dar propriedades desses segmentos orientados, tá ok? Vocês estão vendo bem? Sim? Alguém confirma para mim que está tudo certo, né? Positivo, tá dando para ver tudo direitinho. Beleza, André.
Então vamos continuar. Não se preocupem, tá, pessoal? Assim, se vocês não quiserem, mais uma vez, né, copiar isso, vocês não precisam se preocupar. Isso aí eu vou disponibilizar para vocês, o PDF dessa aula. Todas essas anotações aí, tá? Então, para a gente não perder tempo. Pra vocês não ficarem, não, volta ali para a gente anotar tal coisa. Não precisa, isso vai estar... No fim da aula eu vou passar para o PDF e já coloco na plataforma. Então, beleza. Então, vamos pegar dois segmentos orientados, tá? Dois segmentos orientados AB e CD são coincidentes, tá? São coincidentes, beleza? Se possuem os mesmos pontos inicial e final. Isto é, então eu vou dizer que AB é igual a CD, C e somente C, A foi igual a C e B igual a D. Bom? Então, se eles coincidem, se o ponto inicial e final forem iguais, tá bom? Note que OBS, observação, note que se A for diferente de B, AB é diferente de BA, ok? Então, se A for diferente de B, não são pontos iguais, então a ordem AB do segmento AB, ela é diferente do segmento BA, tá bom? Então, vamos falar agora do segmento nulo, tá ok? Segmento nulo. Um segmento orientado AB é nulo, tá? Quando é nulo, vou botar aqui, quando o ponto inicial coincide com o ponto final. Ou seja, quando A for igual a B. Tá? Então, quando A for igual a B, ponto inicial e final, então isso é um segmento orientado nulo. Tá? Vamos falar agora dos opostos, né? Dois segmentos orientados AB e CD são opostos. Tá? Quando AB é igual a DC. Assim, AB e BA, como eu falei anteriormente, se A é diferente de B, AB é diferente de BA. Então, AB e BA são segmentos orientados opostos. AB e BA são segmentos orientados opostos. Depois eu faço umas figurinhas, tá? Não é muito meu forte fazer figurinha, mas eu posso tentar fazer. Tá. Agora vamos falar de comprimento, né? Se a gente tem um segmento, então é natural que a gente pense, tá, e qual o comprimento desse negócio, tá? Então vamos definir uma coisa bem geral do que seria comprimento, e vocês vão ver que em algum momento nessa disciplina a gente vai definir mais matematicamente essa relação de comprimento, de um vetor. Tá? Observe que eu não falei nada de vetor, só estou falando de segmentos, tá ok?
Perfeito. Então, vamos falar do comprimento, tá? O comprimento, tá? Comprimento de um segmento orientado, é a sua medida em relação a certa unidade de comprimento, tá? Então, vou definir uma coisa geral, dizer o seguinte: se eu quero um comprimento de um segmento, eu vou medir esse segmento, tá? Em uma certa unidade. Que nesse momento a gente não tem uma relação clara do que seja isso, mas vai tendo daqui para o fim do curso, tá? Então, o segmento orientado nulo, tá? Por exemplo, tem comprimento zero, tá? Por exemplo, o segmento orientado, deixa eu escrever isso aqui melhor, o segmento orientado, nulo tem comprimento zero, tá? Então, observação, OBS, note que o comprimento, de um segmento orientado qualquer é sempre um número real positivo, tá? Ou nulo. É sempre um número real positivo ou nulo, ok? Então, a gente vai ter sempre essa noção de comprimento é algo positivo ou zero, tá? Se, nesse caso, o comprimento orientado de um segmento nulo, tá? Segmento orientado nulo. Então, o comprimento disso é zero. Ou ele é positivo ou é zero, tá? Bem, mais uma observação, chamar isso aqui de observação 1, chamar isso aqui de 2, tá? Dois segmentos orientados AB e CD, não nulos, tá? Não nulos, tem a mesma direção, se estão situados, tá? Situados sobre retas, suportes paralelas ou coincidentes, tá? Só neste caso, podemos comparar seus sentidos. Tá? Então, eu dou dois segmentos, A, B e C, D, que não são nulos, tá? Não nulos. Então, eles têm a mesma direção se estão situados sobre retas paralelas ou coincidentes, tá? Então, só nesse caso a gente pode comparar eles dois, tá? Os sentidos. Beleza. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Que a gente já falou de alguns pontos, por exemplo, exemplos. Vamos botar assim, exemplos. Se a gente pega um ponto P,
né? Isso aqui é um segmento orientado nulo. Então, vou botar aqui, ó, P, origem e extremidade. Então, o que é isso? São segmento orientado nulo. Então, segmento orientado nulo. Então, vamos lá. Segmento orientado nulo. Vamos, por exemplo, pegar o segmento AB. Tá? Segmento AB. AB. Segmento orientado. Esse daqui foi o que a gente falou logo no começo, orientado. Tá? A é origem. E B é a extremidade. Tá? B é a extremidade. Tá ok? Por exemplo, se a gente pegar uma coisa assim, né? A gente pegar um ponto. Deixa eu pegar assim. Vou chamar isso aqui de D e C. E essa outra, JL. J, J e L, tá? JL. Nesse caso aí, a gente não pode, lembra que a gente falou aqui ainda há pouco, ó, dois segmentos orientados A e B não têm a mesma direção se estão sobre retas suporte paralelo ou coincidentes. Então, nesse caso, a gente pode dizer que a reta DC e JB, elas não possuem a mesma direção. Não possuem a mesma direção. Bem, aí vocês podem brincar com isso, tá? Isso é uma coisa bem genérico. A gente pode colocar aqui, por exemplo, outros exemplos, colocar dois vetores com dois segmentos com a mesma direção. Isso aqui a gente pode brincar, tá? Então vou deixar para vocês usarem a imaginação de vocês, tá ok? Vamos agora falar sobre uma relação que é muito importante nesse curso, que é a partir dela a gente vai definir o que seria um vetor, tá? Que são as relações de equipolência. Que danado é isso? Tá? Vamos definir daqui a pouquinho, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, dois segmentos orientados não nulos, que eu vou denotar por MN e PQ, são equipolentes, tá? São equipolentes se tem a mesma direção, o mesmo comprimento, e o mesmo sentido. Então, se eu dou dois segmentos orientados para vocês, se vocês conseguem definir que eles têm a mesma direção, como eu falei anteriormente, tem a mesma medida, ou melhor, comprimento, e o mesmo sentido, então esses caras são equipolentes, tá? Mas para que serve isso? Neste caso, só para botar uma anotação aqui, neste caso, denotaremos por MN é equivalente a PQ. Ok? Então, isso é uma anotação. Tá bom? Então, sempre que a gente tiver, vocês encontrarem essa relação, aí, esse MN e o PQ significa dizer que dois segmentos são equivalentes. Tá? Mas para que serve isso, como eu estava dizendo? Isso serve exatamente para a gente definir vetores. Tá?
A gente vai dar uma definição bem formal de vetores por equipolência. Tá? Então, algumas observações, OBS. Tá? A primeira, e mais óbvia, é que todos os segmentos nulos são equipolentes. Tá? Então, todos os segmentos nulos são equipolentes. Tá? Dois, segmentos equipolentes, tá? Estão contidos, deixa eu melhorar aqui, equipolentes estão contidos na mesma reta suporte ou em retas paralelas. Tá? Por exemplo, né? Algumas figurinhas. Vamos fazer um quadrado aqui. Tá? Não está bem um quadrado, mas deixa eu ver se eu consigo fazer melhor. Eu sou horrível em desenhar, mas vamos ver se a gente consegue. Não ficou bacana. Vai dar certo, pessoal. Força que vai dar certo. Vamos tentar mais uma vez. Pronto, tá? Tinha que fazer menorzinho. Tentar menor. Pronto, tá? Bem, não tá muito bom, mas eu queria desenhar um quadrado aqui, tá? Então eu vou desenhar um quadrado assim. Pronto. Imagina que tá tudo certinho, tá tudo na mesma direção. E eu vou pegar aqui, ó, o A, o B, o C e o D. Então, o que é que essa figura está dizendo? Essa figura está dizendo que a B é equivalente a CD e está dizendo que AC é equivalente a BD. Desculpa. BD. Tá? Então, isso é o que essa figura está nos dizendo. Tá? Então, sempre quando você tiver essa relação, vocês vão ter que olhar exatamente a reta suporte delas. Se elas são as retas suporte, elas forem coincidirem, são paralelas, então tem uma relação de equipolência, tá bom? Beleza. Vamos agora para tá, tem uma terceira propriedade, que essa é interessante, terceira propriedade. Pela figurazinha que a gente fez aqui, né, ó, por essa figura, eu vou até botar essa figura lá na outra slide, na outra página, que eu acho que fica melhor para vocês verem. Cortar, colocar aqui, colar, olha só, tenho isso aqui, então vou escrever uma observaçãozinha em cima disso. Ó. Vemos, então, que dois segmentos equipolentes, não nulos e não colineares, que não estão na mesma linha, tá? Determinam um paralelogramo. Determinam um paralelogramo. Isto é, se a abreviação de isto é, tá, pessoal? Isto é, um quadrilátero tá? Que tem os lados 2 a 2 paralelos e de iguais comprimentos. Tá?
e de iguais comprimentos. Então, isso daí é um paralelogramo. Tá? Então, vamos falar um pouquinho 1.1. A gente começou a seção 1. Deixa eu olhar aqui. Então, a seção 1, então é 1.2, tá? Então, 1.2, vamos falar de propriedades de equipolência. Tá? 1.2, propriedades de equipolência. O que danado é isso? Tá? Vamos ver o que é isso. A primeira propriedade de equipolência é a reflexiva. Ou seja, se eu tenho um reflexivo, que propriedade é essa? Essa diz que AB é sempre equivalente a BA. AB é sempre equivalente a BA. Ok? A segunda propriedade é assimétrica, que diz o seguinte: se AB for equivalente a CD, então, tá? CD é equivalente a AB. Ok? Essa é a simetria. Tá? Propriedade simétrica. A terceira, a transitiva. A transitiva diz o seguinte, ó. Se AB é equivalente a CD e CD é equivalente a um segmento PQ, olha só que legal. Se esse cara é equivalente a esse e esse elemento CD é equivalente a PQ, o que é que a gente pode concluir? Que AB é equivalente a PQ. Tá? Então, o que a gente vai concluir é AB é equivalente a PQ. Tá ok? Perfeito. Quarta propriedade. Quarta propriedade diz o seguinte: se AB é equivalente a CD, então, se eu pegar os opostos, eles também são equivalentes. O que é isso? Então, BA é equivalente a DC. Tá? A quinta propriedade, foi por isso que eu falei da propriedade do paralelogramo. Ou seja, quinta propriedade é paralelogramo. O que é que isso quer dizer? Que se AB for equivalente a CD, então AC é equivalente a BD. A BD. Tá? Então, essa propriedade é conhecida como propriedade do paralelogramo. Tá? E, finalmente, a sexta e última propriedade. Sexta propriedade. Sim, Mariana Caroline, ou Caroline, não sumiu aqui o nome. Professor, a gente viu a propriedade reflexiva, simétrica, transitiva. Quando a gente chegou na quarta, o senhor não deu um nome. Aí Sim. ela tem um nome? Não. O que eu quero dizer é se eu tiver... Essa é uma pergunta interessante. Mariana... É Caroline ou Caroline? Caroline? Caroline. Tá, beleza. Mariana Caroline. Então, isso é uma coisa interessante. Nem tudo na matemática vai ter nome, tá? Alguns entes vão ter nome. Por exemplo, essa propriedade que eu chamei de paralelogramo, eu só chamei ela de paralelogramo porque eu sei que ela forma uma figurinha como aqui, ó, como vocês estão vendo aqui em 3. Tá vendo, ó? Forma essa figurinha. Então eu disse, não, para você fixar, você pensa no paralelogramo, mas nem sempre a gente vai ter esses nomes tão bem definidos para as propriedades. Essa propriedade 4, como vocês vão ver também na propriedade 6, essa propriedade 4 só diz o seguinte: se eu tiver dois segmentos equivalentes, então o contrário dele, o inverso deles também vão ser equivalentes. Tá? O inverso de cada segmento são equivalentes entre si. Só isso, mas de fato não tem nome. Tá? Vocês vão ver que vão ter coisas que a gente vai nomear, né? Dar nomes a teoremas, as propriedades,
Mas tem propriedades que, de fato, não tem relação, não tem um nome na literatura que você possa encontrar. Tá ok? Não sei se ficou claro. Tá certo, obrigada. Nada. Ó, por exemplo, agora a gente vai para mais uma propriedade que não tem nenhuma relação com um nome específico, tá? É o seguinte, dado um segmento orientado AB e um ponto qualquer, tá? Isso é ponto qualquer, tá? Tá abreviado. C, tá? Existe um único ponto D, tal que AB é equivalente a CD, tá? Então, se eu fosse pensar, o que eu estou dizendo é uma coisa desse tipo, né? Eu tenho um segmento AB, vou escrever aqui, AB, e eu tenho um ponto qualquer no espaço, C. Um ponto qualquer, C. Tá? Então, tenho isso. Então, o que ele está dizendo aqui é o quê? É o seguinte, é que depois disso, tá? Bem, eu vou fazer assim. Então, imagina que eu tenho essa primeira configuração, tá? Vou botar assim, figura 1. E aí vai existir um ponto D. Então, eu vou conseguir sempre um ponto D. Então, aqui vou repetir essa figura. Essa é a primeira parte do que está escrito ali. Vou copiar. Vou colar. Então, eu tenho a segunda figura. Só que agora eu tenho um ponto D. Um ponto D. De tal forma que o quê? Que AB é equivalente a CD. Então, tenho que passar um segmento entre CD. Então, nesse caso, essa é a figura 2, já a conclusão. Figura 2. Desculpa, pessoal. Tá, opção desenho aqui, figura 2. Diz o quê? Que AB é equivalente a CD. Sempre eu vou conseguir esse pontinho de tal forma que eles sejam equivalentes, tá? Tá ok? Existe esse ponto e esse ponto é único, tá bom? Se vocês pensarem, ó, vocês poderiam dizer, não, mas eu posso colocar um D aqui, certo? Mas se você colocar um D aqui, eles não são equivalentes, tá? Se o D fosse aqui, por exemplo, e eu pensasse nessa figura, tá? Então, eles não seriam equivalentes. Mas sempre é possível a gente encontrar um ponto D de tal forma que AB seja único, de tal forma que o ponto AB, o segmento AB, seja equivalente a CD. Tá? Bem, isso era o que eu queria falar, dessas propriedades. Tá? Mas aqui eu quero dar uma observação, mais ou menos na linha de que Mariano falou, que esses nomes que eu dei no começo, eles são importantes porque eles revelam uma relação bem conhecida na matemática. Toda vez que você tiver que propriedades sejam reflexiva, simétrica e transitiva, então a gente tem daí uma relação de equivalência. Tá? Então vamos colocar isso como observação. Tá? Observação. Tá? Toda relação que satisfaz as três primeiras propriedades que eu chamei de quê? Dades, que eu chamei de reflexiva, simétrica e transitiva. Reflexiva, simétrica e transitiva. Chama-se, isso é bem importante na matemática, chama-se relação de equivalência.
Tá? Isso é um fato bem conhecido na matemática, sempre que são satisfeitas essas três primeiras propriedades. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: assim, a equipolência, tá? É uma relação de equivalência. Deixa eu melhorar aqui. Equivalência. Toda relação de equivalência eu tenho que ter meu espaço que eu estou trabalhando. Aqui eu estou trabalhando no conjunto dos segmentos orientados. Tá? Então, minha relação de equipolência, de fato, também é uma relação de equivalência. Ok? Porque satisfaz as três propriedades reflexiva, simétrica e transitiva. Tá bom? Então, o que é que a gente tá querendo agora? Eu estou querendo, enfim, definir vetores. Então, vamos à primeira parte importante do curso, é saber o que danado é um vetor. Ok? Então, vamos definir o que é um vetor. Vamos chamar isso daqui de 2.2. 2.2, vou chamar de vetores. Então, o que danado é um vetor? Tá? Definição. Então, a partir de agora, essa vai ser a minha definição. Se vocês tiverem os amigos de vocês, os irmãos, eu tenho uma definição, sei o que é um vetor. Então, leiam isso para eles. Sempre vai ser um vetor a partir de agora. Chama-se vetor. Chama-se vetor. Determinado por um segmento orientado a B, ao conjunto de todos os segmentos equipolentes a AB. Tá? Então, eu tenho um segmento AB orientado, eu vou chamar um vetores, tá? O conjunto de todos os segmentos que são equipolentes a esse AB. Tá ok? Todos eles. Então, assim, as propriedades 1, 2, 3 e 6, que eu falei anteriormente, né? Tá tudo numerado, isso. E 6. Da equipolência. Mostram que um mesmo vetor pode ser determinado por uma infinidade de segmentos equipolentes. Infinidade de segmentos equipolentes. Tá? Cada um deles chamado de representante desse vetor. Então, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte. Logo, o que é que eu quero dizer? Se
eu tenho dois segmentos que são equipolentes, ou seja, AB é equipolente a CD. Então, o que eu estou dizendo é que o vetor AB é igual ao vetor CD. Tá? E a partir de agora, a gente vai caracterizar o vetor, denotar, desculpa, o vetor, sempre que tiver essa setinha. Tá? Essa seta vai determinar se eu estou falando de segmento ou se eu estou falando de vetor. Tá bom? Pronto. Então, uma definição, a partir de agora você já tem. É a melhor definição? Provavelmente não. Mas é a definição mais, digamos assim, mais robusta e que consegue pegar maior quantidade de ideias, de vetores possíveis. Por quê? Porque o que eu digo é, se eu pego dois comprimentos, segmentos quaisquer, orientados, e eles são equipolentes, então ali eu tenho infinidade de vetores entre eles, que eu vou representar dessa forma, que está aqui, ó, vai aparecer aí em vermelho para vocês. Tá bom? Tá certo. Então, com isso em mãos, agora a gente vai começar a brincar com esses vetores, porque já que agora eu tenho uma relação muito boa entre esses entes, eu vou conseguir definir soma entre esses elementos, eu vou conseguir definir multiplicação por um número entre esses elementos, e vou definir outras propriedades, que vai ser o que vai dar base para a gente estudar, de fato, geometria analítica. Ok? Então, vamos falar mais um pouquinho sobre isso, como é que a gente vai representar um vetor, né? Já falei por cima, vou escrever. Então, representaremos um vetor, tá? Por um segmento nulo, se for o vetor nulo, ou por um segmento que tenha uma direção, um comprimento e, obviamente, um sentido bem definidos. Tá? Então, isso é uma forma mais prática de você entender o vetor. O que seria um vetor? É um segmento que tem direção, comprimento e sentido bem definidos. Ou seja, você já não precisa mais olhar como aquela relação lá de equipolência. Tá? Então, é uma coisa bem mais simples de se tratar. Tá? Um comprimento bem definidos. Deixa eu falar mais alguma coisa aqui. Representaremos um vetor por um segmento nulo ou por um segmento que tenha uma direção, um comprimento e um sentido bem definido, certo? E que pode estar localizado em qualquer ponto do espaço tridimensional. Isso aqui é ver propriedade 6. Aquela propriedade 6 que diz exatamente isso aqui, ó. Dado um segmento orientado e um ponto qualquer C, existe um único ponto D de tal forma que AB e CD são equipolentes. Ora, mas AB e CD são equipolentes pela nossa definição, isso significa dizer o quê? Isso daqui significa dizer que AB, em termo de vetor, é igual ao CD, tá? Então, isso daqui nos diz que a gente pode ter vetores em qualquer lugar que a gente esteja trabalhando. Por exemplo, no R2, no plano, ou no R3, no espaço onde a gente vive, tá? No R4, no R5 e assim sucessivamente. Tá bom? Então, agora a gente tem uma representação boa para um vetor. Se eu tenho uma direção, obviamente, se ele for um segmento nulo, não tem o que fazer, né? Por quê? Porque ele é um vetor nulo. Agora, se ele for um segmento que tem direção, comprimento e sentido bem definidos, então ele vai existir, ele pode estar em qualquer lugar. Tá? Perfeito? Então, notação.
Como é que a gente vai denotar esse negócio? Eu já falei ali em cima, mas vou agora escrever melhor, notação. Como é que a gente vai denotar isso? Um vetor será denotado por uma seta, deixa eu melhorar aqui essa letra, por uma seta, tá? Por exemplo, assim, alfa, desde que isso não cause confusão, tá? Desde que isso não cause confusão, tá? O que é que eu estou dizendo aqui? Deixa eu melhorar isso aqui. O que é que eu estou dizendo aqui? Então, um vetor ele pode ser escrito assim, A, B, ou seja, tem direção, um comprimento e um sentido bem definido. Então, estou indo de A até B. Ou ele pode ser simplesmente representado por uma letra com uma seta. Ok? Então, estou dizendo que U é um vetor. Tá bom? Tanto faz. Qualquer uma das representações. Tá? Um exemplo aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu acabei de colocar, esses dois vetores, a gente vê que os dois vetores têm o quê? Tem o mesmo comprimento, assim, guardado suas proporções, tá? Eu vou fazer o seguinte, para que não fique uma coisa tão esdrúxula. Deixa eu pegar esse cara aqui. E aí vou copiar. Vou colar ele aqui. Tá? Deixar assim. Pronto. Então, o que a gente vê nesse exemplo? A gente tem dois vetores que têm o mesmo comprimento, tem a mesma direção e tem o mesmo sentido, tá? Os sentidos são bem definidos, tá bom? Mas estão em dois lugares opostos. Opostos não, estão em dois lugares diferentes do plano. Se você imagina no plano, se o plano for a minha folha do caderno que eu estou escrevendo, tá? Então, o que a gente quer dizer naquela propriedade 6 é que podem existir inúmeros vetores, tá? No espaço, localizado em qualquer ponto do espaço, que tenham as mesmas características, ou seja, tenha direção igual, comprimento igual e sejam sentidos iguais, tá bom? Bem definidos. Tá, então, com isso em mãos, o que surge tá, professor, você vai agora definir o que seriam vetores por relação de equipolência e uma representação simples. E então, qual o próximo passo? O próximo passo é tudo que você aprende. O que é que você aprende? Você aprendeu números. Você aprendeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual o próximo passo? Somar. Você pegar dois números e somar. O que é que dá? Tá? Então, esse é o passo natural. É como se a gente estivesse aqui alfabetizando vocês nesse sentido. Mostrando o primeiro ente genérico na vida de vocês. Então, é um vetor. E o que danado eu posso fazer com esse vetor? Posso somar, não posso. Posso multiplicar por escalar? Não posso. Será que eu posso dividir dois vetores ou não? Tá? Isso tudo é o que a gente vai agora explicar a vocês. Ok? Então, vamos